Qual vai ser a nossa dinâmica agora? Eu peguei uma prova, aqui ó, prova de Minas, né? Agente de segurança penitenciária, é o DEPEN de Minas lá, né? Aqui no Rio a gente chama de DESIP, né? Acho que é DESIP, não é isso? Quem sabe é DESIP. O menor de idade é DEGASE. E vambora, né? Vamos fazer aqui uma provinha. Bem legal essa prova que teve português, teve matemática. Então foi uma prova legal, né? Como sempre, eu sempre falo que FGV não tem jeito, sempre tem aquela questão viajada, né? Aquela questão que fala assim, caraca, velho, da onde que esse cara tirou essa resposta? Mas essa aqui, por incrível que pareça, foi uma prova boa, eu gostei muito das questões dela. Foi uma prova que ajudou quem estudou, ajudou quem entende a matéria, né? E tem uma questão que é a questão viajada, isso aí não tem pra onde correr, né? Toda prova da FGV tem uma questão viajada e quando a gente chegar nela eu vou falar, essa aqui é a viajada. Eu acho que vocês vão bater o olho e vocês já vão perceber logo de cara qual é a viajada quando vocês verem, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa provinha aqui. Questão de número 1, português. Vamos lá, língua portuguesa. Atenção, o texto a seguir refere-se às duas próximas questões. A crise de criminalidade do Brasil é o produto da impunidade. A impunidade, por sua vez, tem duas raízes. A primeira é a incapacidade do sistema de justiça criminal de impedir os crimes e identificar, prender e manter os criminosos depois que o crime foi cometido. A segunda raiz é uma legislação penal criada com base na ideologia do criminoso vítima da sociedade e em algumas ideias absurdas sem nenhum compromisso com a realidade. Então aqui ó, o que a gente faz aqui? A gente já lê um texto desse e a gente tenta entender o viés da pessoa que escreveu, né? Aqui a gente vê um viés de uma pessoa que é mais punitivista, né? Uma pessoa que quer mais punir, né? A maioria das bancas examinadoras, a maioria das pessoas que tem um viés mais de esquerda, elas vão ter aquele viés ali de falar que o nosso sistema penitenciário ele já pune muito, né? E quem tem um viés mais de direita vai ter aquela ideia ali que o nosso sistema penitenciário ele pune pouco, né? O Brasil deveria punir bastante. Então aqui inicialmente aqui, né, qual seria o tema do nosso texto? A crise da criminalidade do Brasil é o produto da impunidade, né? Seria ali a primeira frase. E vocês entenderam aqui o que a pessoa quis passar pra gente. Ele falou que existem duas ideias, né? O porquê que o Brasil a crise da criminalidade do Brasil é o produto da impunidade. Então ele falou ali basicamente que o Brasil ele tem dificuldade. É assim que eu faço prova, tá, galera? Eu leio o texto e eu tento conversar comigo mesmo e entender o que o texto quis me passar. Dessa forma, quando eu vou para a questão que fala assim, ó, de acordo com o autor do texto, eu consigo entender melhor ali e chego mais rápido na resposta, tá? Então aqui tá falando basicamente que o Brasil, ele não consegue identificar, não consegue prender, e mesmo que depois que ele prende, ele não consegue manter essas pessoas presas, né? E o Brasil tem muito aquela cultura também de que o preso ele é vítima da sociedade, né? Que não tem compromisso ele com a realidade de verdade. Essa foi a ideia trazida aqui pelo texto. Então vamos lá. A crise da criminalidade do Brasil é o produto da impunidade. Essa frase inicial do texto: A. Resume integralmente o conteúdo do texto. B. Fala de algo que fica sem explicações. C. Simplifica exageradamente um problema grave. D. Não mostra relação de causa e efeito. E é retificada no restante do parágrafo. Gabarito aí no chat. Vamos lá, galera. Então aqui, ó. Gabarito da questão aqui, ó. Letra C. Simplifica exageradamente um problema grave. Poucas pessoas acertaram aí, né? Davi, Tyrone e Jefferson. Acho que foram só os três. Cara, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver as outras alternativas. Letra A. Algumas pessoas colocaram a letra A aí, ó. Resume integralmente o conteúdo do texto. Galera, só com essa frase aqui, ó, a crise de criminalidade do Brasil é um produto da impunidade. Vamos pensar. Só com essa frase aqui, a gente consegue trazer
tudo que tá no texto só com essa frase? A gente consegue explicar tudo. A gente consegue resumir tudo só com essa frase. Por exemplo, a gente consegue falar da primeira raiz do problema, da segunda raiz do problema. A gente consegue falar que o Brasil ele não consegue manter as pessoas presas. O Brasil ele não consegue impedir que os crimes aconteçam. A gente consegue todas essas ideias aqui a gente consegue entender só lendo essa primeira frase, sim ou não? Não. Não. Né? Então ela resume integralmente. Quando eu falo integralmente, é tudo. Ela resume tudo, todo o conteúdo do texto, essa frase? Não. Então, concorda comigo que essa foi errada? Aqui é uma questão de interpretação. Aqui a gente tem que pensar dessa forma, né? É assim que eu faço lá durante a resolução. Fala de algo que fica sem explicações. Alguém botou a B? Ninguém botou B, né? A B tá bem nada a ver, né? Pô, ele falou do problema, ele trouxe as explicações ali, né? Letra C. Simplifica exageradamente um problema grave. Beleza, né? Por que simplifica exageradamente um problema grave? Quando ele fala aqui, ó, a crise da criminalidade do Brasil é um produto da impunidade, cara, existem muito mais a se falar do que somente isso, né? É um problema grave, né? E só essa entradinha, só essa frase tá simplificando demais, né? É óbvio que a gente pode detalhar muito mais o problema conforme ele detalhou aqui durante o decorrer do texto, ó. Durante o decorrer do texto foi detalhado aqui o que ele traz na primeira frase. Então a letra C tá legal, né? Vamos dar uma olhada na D aqui, ó. Não mostra relação de causa e efeito. Óbvio que mostra, né? Ele traz a causa e depois ele traz o efeito. O que seria essa relação de causa e efeito? Eu trazer um problema e depois eu trazer o que acontece com esses problemas. Isso seria ali relação de causa e efeito. Então aqui tá falando que não mostra relação de causa e efeito. Errado, né? E quando ele fala aqui, ó, é retificada no restante do parágrafo. Errado, não é retificada, é explicada no restante do parágrafo. Eu falar que foi retificada é a mesma coisa de eu falar que foi corrigido, foi consertado, né? E isso não aconteceu, né? Não foi retificado ali no restante do parágrafo. Então, por conta disso aqui, gabarito letra C. Aí aqui eu coloquei uma explicaçãozinha do professor lá. Isso aqui é uma explicação lá do TEC concurso, tá, galera? Lá dentro da plataforma do TEC, que eu faço, que eu busco essas provas, né? Eu pego a explicaçãozinha, eu pego a prova e depois eu pego também a explicaçãozinha, caso vocês queiram ler depois aí, né? Com calma, quando vocês forem refazer esse slide aí, vai ter explicação lá. Vamos para a próxima. 2. Esse texto deve ser classificado como descritivo, narrativo, descritivo, narrativo, expositivo ou argumentativo. Vamos lá, galera. Gabarito da questão, letra E, argumentativo. Pessoal, para vocês matarem questõezinhas como essa, basicamente vocês têm que entender ali a tipologia textual, né? Eu coloquei aqui um slidezinho bem legal de tipologia textual aqui, ó. Depois com calma vocês deem uma lida aí, ó. Narrativo, aí eu dei os exemplos, né, de gêneros textuais. Narrativo, romances, contos, fábulas, crônicas. O que seria ali um texto narrativo, né? Por exemplo, quando eu estou narrando uma história. Se eu pegar e falar assim, ó, Joãozinho estava em casa e chamou Mariazinha para passear no bosque e eles saíram passeando e foram felizes para sempre. Eu estou contando uma história, estou narrando uma história. Não foi isso que foi que estava lá no texto lá, então não é narração, né? Descrição. O que seria uma descrição? Um bizu legal aqui que eu dou pra galera sobre um texto descritivo seria o exemplo de eu detalhar muito, né? É como se o tempo ele congelasse, né? Num texto descritivo, o tempo ele tá congelado. A gente fala que num texto narrativo existem o tempo ele corre, né? São várias coisas acontecendo. Por exemplo, ó, durante o tempo várias coisas acontecem. Ó, Joãozinho estava em casa. Depois ele chamou Mariazinha para passear. Depois eles saíram. Depois eles foram passear no bosque. Depois eles foram felizes para sempre. Tá vendo como houve ali uma corrida no tempo? Beleza. Na descrição, o tempo ele tá congelado, né? Por exemplo, eu vou agora escrever uma descrição. Você fala assim, ó. Estava eu na minha casa olhando para o meu computador
com a minha webcam ligada para mim, as paredes cinzas ao meu redor, o cheiro de comida vinha pelo meu nariz que a minha mãe estava fazendo no cômodo ao lado. A chuva caía lá fora e eu sentia o barulho e eu ouvia, aquilo me dava tranquilidade para poder estudar. Tá vendo que eu não tô prosseguindo no tempo? Tá tudo parado, o tempo tá parado, eu só tô detalhando aqui o que tá acontecendo ao meu redor, né? Então, num texto narrativo, tem essa característica do tempo, dessa cronologia, né? Num texto descritivo, é mais aquela descrição, eu consigo imaginar, eu consigo fechar o olho, imaginar o tempo parado e eu vou descrevendo tudo que está ao meu redor ali, né? E a dissertação, né, que geralmente cai nas provas, né, por exemplo, Enem, concursos públicos, trazem a situação da dissertação, né, para você dissertar sobre um certo tema. Por exemplo, você chega, o examinador ele pede para você fazer uma dissertação sobre o sistema carcerário no Brasil. Você vai ter que expor a tua opinião e defender a sua opinião, porque que o Brasil, o sistema carcerário do Brasil, ele não é bom, por que ele é bom. Você expõe as suas ideias e você defende as suas ideias. Toda vez que você lê um texto que o camarada ele tá trazendo ideias próprias dele, por exemplo, eu acho que o Brasil não tem um bom sistema carcerário porque as pessoas saem de lá pior do que elas entraram, e as pessoas não aprendem nada lá dentro, a pessoa fica, aquilo lá é uma escola do crime, a pessoa ela aprende o que não deve, e ela tá só expondo ali a opinião dela. Na minha opinião, eu acho que devem haver ali políticas públicas para realocar as pessoas no mercado de trabalho e reinseri-las num contexto educacional. Dessa forma, nós iremos poder ter pessoas mais capacitadas e tirar essas pessoas da vida do crime. Pronto, tá vendo? Eu dei a introdução, eu falei o porquê que o Brasil não o sistema carcerário do Brasil ele não é legal. Eu desenvolvi a minha opinião e no final eu trouxe ali uma resolução para esse problema, que seria reinserir essas pessoas no mercado de trabalho e reinserir essas pessoas através da educação. Eu trouxe um argumento, né? E essa dissertação, ela pode ser argumentativa, ela pode ser expositiva. Por exemplo, trazendo dados, fatos, né? No Brasil, no ano de 2013, 47% da população foi vítima de violência doméstica. Enfim, estou inventando uma coisa aqui, eu estou trazendo dados, né? Então seria ali uma situação de uma dissertação expositiva. Então basicamente aqui, ó, no explicativo seria uma injunção, né? Um texto injuntivo. Por exemplo, uma receita, uma bula de remédio seria ali um texto injuntivo, né? Se eu pego ali uma receita de bolo mostrando, coloque 100 gramas de trigo, 3 ovos, 1 litro de leite, alguma coisa que está explicando como fazer, é um texto injuntivo. Então basicamente aqui é tipologia textual. Eu sei que muitas pessoas não conseguem entender, mas é bem tranquilo. Uma descrição, uma narração, uma exposição, né? Quando eu falar argumentativo, tá querendo trazer ali um texto dissertativo argumentativo, né? Ó, argumentativo expondo a causa do problema. Show de bola, ele trouxe ali a causa do problema, ele defendeu a ideia dele, porque que ele acha que o sistema carcerário do Brasil, ele é falho. Beleza? Vamos pra frente, que senão a gente vai ficar até 11 horas da noite em uma questão só e eu quero bater várias questões com vocês. Quando um dos pioneiros da aviação se propôs a voar como os pássaros, todos acharam a tarefa impossível, mas esse pioneiro chegou a fazer mais de 1000 voos, provando que o impossível era apenas um desafio. Essa é a filosofia da nossa empresa, encontrar soluções rápidas, econômicas e criativas, superando todo tipo de desafio. O fragmento acima é iniciado por uma alusão histórica que nesse caso serve de A. Ponto de partida para a apresentação cronológica dos fatos. B. Ponto de referência para elogios ao passado. C. Tema analógico a algo no presente. D. Assunto provocador de críticas à atualidade. E E. Ponto de referência por oposição ao mundo atual. Gabarito no chat. Vamos lá, galera. Não vamos perder muito tempo aqui, não. Antes de eu dar o gabarito, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Se eu falar assim, ó...
O Pablo é um excelente aluno. O Pablo, ele Letra foi... D. Oi? Letra D, não tô conseguindo botar no chat não, Ah, porque tá travando. Show de bola, show de bola. Vamos lá, se eu falar assim, ó. O Pablo é um excelente aluno. O Pablo foi uma pessoa que entrou na minha vida e me mostrou como realmente eu deveria estudar. Como ele me mostrou que nem sempre eu vou estar motivado, que nos dias que eu não estiver motivado eu vou ter que fazer, porque aquilo é o meu propósito de vida. E esse cara eu conheci no passado e eu não tenho mais contato com ele. Por conta disso, hoje tudo que eu faço é baseado nos ensinamentos que eu aprendi com ele. Eu estudo como o Pablo estudava. O que eu acabei de fazer? Analogia? Fatos. Contar fatos. Não. O Pablo Analogia. era um excelente aluno. O Pablo estudava assim como eu estudo hoje. Por conta desses ensinamentos, hoje eu estudo como o Pablo estudava. Tô fazendo uma analogia. Ah, tá. Elogio. Uma analogia, né? Analogia. Eu tô trazendo uma referência, né? O Pablo foi uma referência pra mim. O Pablo, ele me ensinou muitas coisas. Ele me mostrou como eu deveria estudar. Foi um cara excepcional. E hoje eu tento fazer tudo que esse cara faz. Eu tô fazendo uma analogia entre o que o Pablo foi pra mim e o que eu faço hoje. Tá travando o quê? Tá travando? Tá travando, galera, o computador, a live aí? O meu não. Ah, show de bola. Aqui tá de boa. Show de bola, show de bola. Então aqui ficou bem explícito isso, né? Ó, primeiro pra ele poder falar qual era a filosofia da empresa, primeiro ele trouxe ali um tema do passado, né? Ele falou, ó, quando um dos pioneiros da aviação se propôs a voar como os pássaros, todos acharam que era tarefa impossível, mas esse pioneiro chegou a fazer mais de 2.000 voos, provando que o impossível é apenas um desafio, né? Ele trouxe uma historinha ali pra falar que o impossível é apenas um desafio. Aí tu fala assim, tá, mas pra que tu tá falando isso? Por que isso vai mudar em alguma coisa? Aí ele vai e completa. Essa é a filosofia da empresa. Encontrar soluções rápidas, econômicas e criativas, superando todo tipo de desafio. Tá vendo? Ele fez uma analogia, ele contou uma historinha do cara do pioneiro da aviação, e depois ele falou que é isso que a empresa faz também. É uma analogia. Todo mundo aí sabe que é uma analogia, né, galera? Acho que nessa altura do campeonato aí, acho que até com conhecimento de vida vocês sabem o que é uma analogia, né? Ficou de boa esse aqui? Tranquilo? A explicação ficou tranquila? Ficou sim, Matheus. Tranquilo. Então vamos lá. Deu pra ouvir? Gabarito aqui, letra C. Depois, caso vocês queiram ler aí a explicação do professor lá do TEC lá, já tá aí. Beleza? Vamos lá. Questão 4. Os textos informativos Os textos informativos preocupam-se em dar credibilidade ao que informam, atribuindo um valor de certeza ao que veiculam. Assinale a opção que não há nenhum termo que reduza esse tom de precisão absoluta. A. Segundo alguns, dinheiro não traz felicidade, mas é certo que afasta a infelicidade para bem longe. B. O novo governo americano talvez traga mais tranquilidade, mais tranquilidade econômica aos Estados Unidos da América. C. O controle da população, da poluição ambiental. Galera, fecha o microfone aí, por favor. Vai atrapalhar os alunos a ouvirem. O controle da poluição ambiental poderia reduzir mais riquezas. Perdão. O controle da poluição ambiental poderia produzir mais riquezas no futuro do planeta. D. Como o governador é muito amigo do prefeito, possivelmente deve fazer mais parcerias. E Milor Fernandes afirmou que devagar se vai longe, mas quando se chega lá não se encontra mais ninguém. Gabarito aí no chat. Beleza, vamos lá, galera. Gabarito aqui, ó. Letra E, galera. Letra E. Ninguém botou letra E aí, né, pessoal? Não, alguém botou. O Lucas botou letra E. Pessoal, vamos lá, olha só. Essa questão aqui, vocês erraram por falta de atenção, galera. Olha só. Olha o que o enunciado fala pra gente, ó. Os textos informativos preocupam-se em dar credibilidade ao que informam, atribuindo valor de certeza
ao que veiculam. Valor de certeza, eu tenho certeza no que eu tô falando. Agora, olha o comando da questão. Assinale a opção em que não há nenhum termo que reduza esse tom de precisão absoluta. Então, tem várias alternativas aqui que vão trazer incerteza, né? Que vão trazer algum dispositivozinho lá que traga esse tom de incerteza. 4, e tem um que traz certeza. Então a gente vai ter que procurar a que traz certeza, né? Muita gente erra questões, principalmente questões da FGV, porque não entendem o enunciado. Vocês têm que ler com carinho o enunciado para entender. Vamos lá, ó. Segundo alguns, dinheiro não traz felicidade, mas é certo que afasta a infelicidade para bem longe. Quando eu falo, ó, segundo alguns, eu tô trazendo ali uma incerteza, né? Não tem precisão no que eu tô falando. Ó, segundo alguns, é uma frase imprecisa, né? Vamos ver a B. Aqui ficou errado por conta desse segundo alguns. Vamos ver a B. O novo governo americano talvez traga mais tranquilidade econômica para os Estados Unidos. Cara, talvez trouxe imprecisão, né? Trouxe uma molengada aqui, né? Ficou feio isso aqui. Vamos ver assim. O controle de poluição ambiental poderia produzir mais riquezas no futuro do planeta? Poderia, incerteza, né? Seria ali no subjuntivo, né? A gente fala que quando tá no subjuntivo, tá trazendo uma ideia de incerteza, né? O verbo no indicativo traz a ideia de certeza e no imperativo traz a ideia de mandar fazer alguma coisa. Então, verbo no subjuntivo, ideia de incerteza, por conta disso, C tá errada. Vamos ver a D. Como o governador é muito amigo do prefeito, possivelmente deve fazer algumas parcerias. Possivelmente, talvez faça. Verbo no subjuntivo também traz a ideia de incerteza. Por conta disso aqui, ó, letra D está errada. Vamos ver a E. Milor Fernandes afirmou que devagar se vai longe, mas quando chega lá não se encontra mais ninguém. Aqui ficou legal, né? Trouxe aquela ideia de falar com firmeza, com vontade, né? Então, por conta disso aqui, ó, gabarito letra E. Explicando agora, ficou claro para vocês que todas as alternativas tinham dispositivos que traziam aquele tom de imprecisão, de incerteza? Aí agora eu explicando, ficou claro isso? Que uma tava mostrando certeza e 4 mostrando incerteza? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Foi falta de leitura, cara, porque quando você explicou ali, eu li rápido, matei a questão. Show de bola. O Juan botou o que, Juan? Não vi a sua resposta aqui. Não, esse eu não consegui nem marcar, Matheus. Show de bola. Mas ficou claro agora, explicando? Não, ficou. Porra, não tinha entendido nada. Então, Vendo, relendo. Eu não entendi nada, nem marquei a alternativa. Então, tá vendo? Às vezes a gente erra uma questão, não é porque a gente não entende a matéria, é porque a gente não lê o enunciado com carinho. Pô, principalmente a FGV, leia com calma, tenta entender ali, dá uma olhada nas alternativas, vê o que você consegue sacar dali, que vai dar certo, beleza? Vamos pra próxima. Houve revoltas em meados do século XIX. A expressão em meados de indica imprecisão nos dados fornecidos. Assinale a opção que não apresenta uma expressão que desempenhe o mesmo papel. A. Havia perto de 100 artistas no festival. B. João estava com seus 50 anos por essa época. C. Chegou mais ou menos às 7 horas. D. A temperatura atingiu 26 graus negativo. E Jorge tinha por aí 1,70 m. Gabarito no chat. Tranquilo. Beleza. Pode falar. Alguém queria me perguntar alguma coisa aí? Eu, Luiz. Pode falar. Tem questões, cara, que elas não são difíceis. Às vezes a gente se confunde muitas vezes no comando dela. Essa questão aí, a 4, eu confundi um pouco no comando dela. A anterior? Isso. Foi uma questão relativamente fácil, mas se você não entendesse ali o que o examinador estava te pedindo, tu erraria, né? Foi o que aconteceu com a galera aí, né? Isso aí. Então vamos lá, galera. A questão aqui é bem tranquila, né? Ó,
Houve revoltas em meados do século XIX. Em meados, né? Isso aqui traz aquela ideia também de imprecisão. Questãozinha bem parecida, né, galera? A última foi bem parecida com essa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, 4 vai ter imprecisão e uma não vai ter, né? Ó, havia perto de 100. Cara, perto de 100 pode ser 101, 103, 97. Então, isso aqui, ó, imprecisão. Errado. B. João estava com seus 50 anos por essa época. Cara, com seus 50 anos, pode ser 51, 52, né? Então, aqui, ó, imprecisão. C. Chegou mais ou menos às 7 horas. Pô, mais ou menos às 7 horas. Pode ser 7h10, 7h15, né? A temperatura atingiu 26 graus negativos. Aqui trouxe exatidão, ó. Atingiu 26 graus negativos. Vamos deixar ela em stand-by aqui, ó. João tinha por aí 1,70 m. Pô, por aí 1,70 m? Não, né? Gabarito letra D. Questão tranquila, bem parecida com a outra. Mas tá vendo que o enunciado dessa aqui foi mais fácil de interpretar? Bem mais fácil, né? Isso aí, o comando dessa foi mais simples. É, a outra deu uma floreada, acabou pegando a galera. Vamos lá. Letra número 6. A avançada tecnologia é uma das marcas dos tempos modernos. Assinale a opção que apresenta um vocábulo formado com a mesma radicalogia, com o seu significado corretamente explicado. A. Zoologia, estudo dos jardins zoológicos. B. Pneumologia, estudo dos pneus adequados. C. Arqueologia, estudo das construções em arco. D. Dermatologia, estudo médico da pele. E E. Geologia, estudo de caráter geográfico. Ô, Matheus, todas essas questões aí são da prova que você falou? Essa aqui é a prova completa, mano. Essa acho que foi 2023. Pô, cara, eu vou te falar, tá bem interpretação, cara. Não, praticamente a prova toda veio interpretação. Você acha que vem nesse nível aqui na PEMED? Rapaz, não sei, cara. Tudo no Rio é o contrário, né? Então é difícil a gente poder pensar em uma coisa assim. Mas eu acho que não vai vir em alto nível não, cara. Ah, faz sentido. Essa prova é qual mesmo? Essa aqui é da DEPEN de Minas Gerais. Foi esse ano, foi ano passado, 2023. Vamos lá, galera, gabarito da questãozinha aqui, ó. Letra D, né? Dermatologia, né? Pô, zoologia, estudo dos jardins zoológicos. Não é, né? Zoologia, acho que sei lá, nem sei, mas eu sei que não é do jardim zoológico. Deve ser alguma coisa de animais, né? Não sei. Zoologia, mas estudo dos jardins zoológicos, viagem, né? Pneumologia, estudo de pneus, tá de sacanagem. Arqueologia, animal, né, Juan? Show. Arqueologia, estudo das construções em arco, tá de sacanagem também. Dermatologia, estudo médico da pele, essa aqui bem ok. Geologia, estudos de caráter geográfico, né? Acho que deveria ser geografia, né, galera? Então aqui, questãozinha bem tranquila, acho que essa aqui pra não zerar na prova. Show de bola. Questão 7. Qual é a verdadeira extensão da vida humana? É um exemplo de frase de discurso direto que, se colocado em discurso indireto, deveria ser reescrito do seguinte modo: ele perguntou qual era a verdadeira extensão da vida humana. Assinale a pergunta a seguir, que está corretamente reescrita em discurso indireto. A. Qual é o seu nome? Ele perguntou qual era o nome dela. B. Onde Pedro foi ontem? Ele perguntou onde Pedro ia ontem. C. Bernardo chegará amanhã? Ele perguntou se Bernardo chegava amanhã. D. Eles foram ao cinema ontem? Ele perguntou se eles vão ontem ao cinema. E. Qual é o preço pago pelo livro? Ele perguntou qual seria o preço pago pelo livro. Gabarito no chat. Caraca, eu tô explicando o gabarito aqui com o microfone desligado. Qual é, Matheus? Foi mal. Caraca, dei uma explicação top aqui com o microfone desligado. Foi mal, vamos lá. 10-0. Aí, agora tá saindo, né? Pô, expliquei metade da questão já com o microfone desligado, sacanagem. Vamos lá. O que seria discurso indireto, galera? Discurso indireto seria a situação de eu explicar alguma coisa que eu vi, né? Por exemplo,
digamos que o Eric fez alguma coisa e eu tenho que escrever num livro ali o que o Eric fez, né? Digamos que o Eric perguntou qual que é o nome ali da pessoa, de uma garota, né? O Eric chegou pra garota e falou assim, ó, pô, qual o teu nome? Aí eu tenho que escrever no livro ali o que o Eric perguntou. Aí eu vou escrever assim, ó, ele perguntou qual era o nome dela, né? Essa é a forma do discurso indireto, show de bola. Quando eu falo assim na letra B, ó, vamos ver o erro, ó. Onde Pedro foi ontem? Eu deveria colocar assim lá no discurso indireto, no livro, né? Ele perguntou onde Pedro... Ó, aqui ó, onde Pedro foi ontem? Ele perguntou onde Pedro ia ontem? Não, deveria ser. Ele perguntou onde Pedro foi ontem. Essa seria a forma do discurso indireto. Na C, Bernardo chegará amanhã? Aqui tá, ó. Ele perguntou se Bernardo chegava amanhã. Deveria ser, ó. Ele perguntou se Bernardo chegaria amanhã, né? Essa seria a forma do discurso indireto. Na D, eles foram ontem ao cinema? Como é que tá escrito, ó? Ele perguntou se eles vão ao cinema ontem. Como que deveria ser? Eles foram ontem ao cinema? Ele perguntou se eles foram ontem. Não. Ele perguntou se eles vão ao cinema ontem. Não. Ele perguntou se eles foram ao cinema ontem. Essa seria a forma do discurso indireto. E na E, qual o preço pago pelo livro? Deveria ser, ele perguntou qual seria o preço. Ele perguntou qual seria o preço pago pelo livro. Deveria ser, ele perguntou qual foi o preço pago pelo livro, né? Esse seria o discurso indireto. Basicamente, para você acertar uma questãozinha de discurso direto, discurso indireto, você lê o discurso direto, não leia o discurso indireto, porque se você ler, isso vai birimbolar a tua mente. Fala dentro da tua cabeça, leia, fecha o olho e fala como você escreveria aquilo no livro. É assim que eu faço questão de discurso indireto. Por exemplo, falou, ó, qual é o seu nome? Aí eu fecho o olho e falo assim, caramba, eu tenho que escrever isso no livro. Fecha o olho, todo mundo agora, faz esse exercício, todo mundo agora, fecha o olho. Fechou o olho? Qual é o seu nome? Como é que você vai escrever isso no livro? Ele perguntou qual era o nome dela. Ou ele perguntou qual era o nome dele. Pronto, tu escreveu no livro de forma certa. Agora tu abre o olho e vê se é assim que tá escrito na alternativa, você consegue acertar. Beleza? Pô, desculpa aí ter ficado em silêncio, que eu tava falando já há 5 minutos com o microfone desligado, pessoal. Gabarito aqui, letra A, show de bola. Questão de número 8. Essa aqui é a questão viajada, tá? Já vou dar a planta antes. Assinale a opção que mostra um tema que pode estar relacionado diretamente ao conteúdo exposto. A. Os homens se fascinam pela nova tecnologia, mesmo que não saiba para que a querem. Tema. O progresso econômico do país. B. O pássaro me revelou a construção do futuro. Tema. O valor do ensino da história. C. Um pai vale mais que uma centena de professores. Tema. A educação pública. D. Amigos vêm e vão, inimigos acumulam-se. Tema. As guerras modernas. E. Todas as palavras são igualmente lindas, nós que as corrompemos. Tema. O uso correto do dicionário. Coloque o gabarito aí no chat. Essa questão é viajada, hein? Vamos lá, galera, não vou perder muito tempo nessa bizarrice aqui não, porque vale nem a pena. Vamos lá, gabarito disso aqui, ó. Letra B. Essa foi a questão maluca da FGV, né? Por que gabarito letra B? Não sei. Faço ideia aqui, ó. Ele deu uma frase e falou qual poderia ser o tema da frase, ó. O que a FGV deu, ó. O passado me revelou a construção do futuro. O tema. Valor do ensino da história. Cara, viagem total, né? Mas aqui embaixo também, ó. Os inimigos vêm e vão, inimigos acumulam-se, as guerras modernas. Cara, eu consigo fazer um texto falando sobre amigos que vêm e vão e inimigos que se acumulam, e eu consigo dar um tema de as guerras modernas para esse texto. Eu consigo fazer isso, né? Na letra A, os homens se fascinam pela nova tecnologia, mesmo que não saibam para que a querem. O progresso da economia do país. Cara, eu consigo fazer um texto sobre isso. Enfim, tem questão da FGV que, cara, não adianta discutir, porque é só perda de tempo. Isso aqui é aquela questão que ela tira da cabeça dela e ela dá um gabarito lá que ela imagina, e você tem que aceitar porque sim, e acabou, né? Então, não fique chateado se tu errar uma bizarrice dessa aqui não.
Sempre tem uma, cara. Questãozinha lá, 10 questões, vai ter uma que é uma questão mongoloide. Vamos lá, questão de número 9. As páginas do livro trazem ilustrações e as dos jornais fotos. Nesse segmento de texto, o jornalista faz elipse de alguns termos que são realmente desnecessários na escrita, já que são facilmente subentendidos. As páginas dos livros traduzem ilustrações e as páginas dos jornais trazem fotos. Assinale a frase abaixo que apresenta um termo elíptico. A. Onde vocês moram? B. João e Pedro são estrangeiros? C. Trabalhou a noite inteira? D. Quando os turistas chegaram? E ninguém sabe o preço da camisa. Ninguém sabe o preço dessa camisa? Gabarito no chat. Show de bola, galera. Unanimidade aí, né? Letra C, todo mundo. É o gabarito da nossa questão. Por quê? Quem estudou lá no Gran Cursos, né, com o nosso excelente professor Elias Santana, né, sabe que ele sempre brinca falando sujeito elíptico, oculto ou desinencial. O que seria um termo elíptico, um termo oculto ou um termo desinencial, né, no português? Seria aquela palavrinha que ela é subentendida, né, aquela palavrinha que ela é removida porque você consegue entender, né? Por exemplo, se eu falo assim, ó, Matheus luta jiu-jitsu, Eric judô. Qual palavrinha tá faltando aqui? Luta. Luta, show de bola, né? Nesse caso, houve ali uma elipse do verbo, né? Esse verbo ele tá oculto, ele tá de forma desinencial, né? É um verbo elíptico, né? Então, toda vez que a gente subentende uma palavra, né, a gente vai falar que esse termo é um termo elíptico. É um termo que ele deveria estar ali, mas você consegue entender a frase mesmo com a ausência desse termo, né? Por exemplo, aqui, ó, trabalhou a noite inteira, poderia estar faltando ali o você, né? Você trabalhou a noite inteira. Mas se eu falo assim, ó, trabalhou a noite inteira, não dá pra entender o que eu tô perguntando? Sim ou não? Dá pra entender, sim. Né? Então o termo ele tá elíptico, isso não vai macular ali a nossa frase, né? Ainda dá pra entender. Então questãozinha aqui bem tranquilo, né? Um termozinho elíptico aqui. Lembre-se, termo elíptico, oculto ou desinencial é aquele termo que ele não tá na frase, mas subentende-se que o que aquela frase está querendo dizer. Beleza? Vamos para a última questãozinha aqui de português pra gente terminar a nossa aula de hoje. Questão 10. Uma das principais características do texto informativo é a sua clareza. Um dos meios para se conseguir clareza é o uso da ordem direta das frases. Pô, aqui o examinador foi legalzinho pra caramba. Ele mostrou pra gente o que é uma ordem direta, né? Assinale a frase abaixo que se mostra na ordem direta, que seria sujeito, verbo, complemento mais adjunto. Cara, aqui ele já deu a planta toda. Vamos lá. Letra A. Na semana passada eu os vi no cinema. B. Só ontem pude comprar o carro. C. Pedro e Maria viram pela janela 2 assaltantes. D. Chegaram alguns convidados antes da hora. E o Vasco, time do Rio, joga amanhã em São Paulo. Gabarito aí no chat. Vamos lá, galera, coloque no chat aí, hein? Não. Agora tá ligado. Vamos lá. Teuzão, no caso teria que seguir essa ordem de sujeito, verbo, complemento e adjunto, né? É, a ordem direta, né? Tem a ordem direta, tem a ordem indireta. A ordem direta é quando a gente faz o sovaco, né? Que a gente chama de sovaco, que é Esse Vasquinho aí tá me quebrando, mano. Dúvida da desgraça. Até na prova o Vasco perturba, né, mano? Pô, mano, pior que tá. Tô na dúvida dessa aí, mano. Então vamos lá, galera. Vamos pro nosso gabarito aqui. Assim. Gabarito, letra E, galera. É de escolinha. Por quê? Qual é o erro da C? Qual é a ordem direta? A ordem direta é sujeito mais verbo mais complemento, se tiver, né? Se não tiver, não precisa. Mais o adjunto, né?
J. Esse é a ordem direta, né? Então, ó, vamos lá, vamos achar aqui, ó, Pedro e Maria. Beleza, sujeito. Viram, beleza, verbo. Pela janela, opa, aqui não. Isso aqui é adjunto adverbial. Isso aqui, ó, é adjunto adverbial. Né? Então aqui não tá na ordem direta. Porque pela ordem direta, o adjunto adverbial, ele sempre deve estar aqui, ó, no final da frase. Sempre o adjunto adverbial, ele tá no final da frase, na ordem direta, né? Nesse caso aqui, foi um deslocamento do adjunto adverbial. E aqui, ó, mais uma informação, ó. Quando há esse deslocamento do adjunto adverbial, ele tem que ser isolado por vírgulas, né? Porque ele foi deslocado. Show de bola. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Vasco, time do Rio. Isso aqui é um aposto, né? Um aposto explicativo, ó. Sujeito, Vasco, time do Rio, né? É um sujeito com aposto. Joga, verbo, amanhã em São Paulo. Beleza, isso aqui é um adjunto adverbial. Agora tá na ordem direta. Beleza, sujeito, verbo e adjunto. Tá na ordem direta. Ah, não tem complemento. Pô, se for um verbo intransitivo, não vai ter complemento, né? Só vai ter complemento se for o verbo, ele for verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, né? Aqui, ó, o Vasco, time do Rio, sujeito, joga, verbo, amanhã em São Paulo, adjunto adverbial. Show de bola. Essa aqui é a ordem direta. Todos os outros não estavam. Na semana passada, já começou aqui com o adjunto adverbial no começo da frase. Isso aqui já ficou errado de cara, né? Só ontem, pô, de novo aqui, ó. Botou aqui, ó, o adjunto adverbial deslocado. Também tá errado, né? Aqui, a C foi a pegadinha do examinador, né? Porque botou Pedro e Maria, botou sujeito, verbo direitinho, mas deslocou o adjunto adverbial pro meio da frase, saiu da ordem direta, né? E chegaram, opa, aqui o verbo já tá no início aqui, então já tá errado, né? Porque deve começar com sujeito. Então, por conta disso, gabarito, letra E.